Bom dia, irmãos. Antes de passarmos para a leitura do texto bíblico, a lição de hoje ela vai tratar da teologia, de um aspecto da teologia que, digamos que ela seria um sentido da teologia. Por que fazemos teologia? Né? Ou por que estudamos Deus? Quando nós queremos estudar a terra e as coisas da natureza, nós pensamos na biologia, certo? O logia, logos, da razão do pensamento sobre a terra, sobre a natureza, sobre o bio. Teologia seria no mesmo sentido, né? E aí então o foco da teologia é conhecer Deus, ou conhecer as obras de Deus, correto? Fazer o estudo, a logia de algo, o logos de algo é tentar compreender e conhecer. Basicamente, esse seria o sentido. Contudo, eu queria, e a lição, na verdade, ela trabalha com isso, com o verbo conhecer. E aí eu queria perguntar para os irmãos, quando nós falamos de conhecer algo ou alguém, isso significa o quê? O que é conhecer? O que você pensa? Quando você fala assim, eu conheço. Vamos pegar uma questão bem simples. Eu conheço o meu cônjuge. Eu conheço meu esposo ou minha esposa. Eu conheço meu filho ou minha filha. Eu conheço meu pai ou minha mãe. O que você quer dizer com isso? Ter intimidade? Convívio? Mais? Todo mundo aqui conhece periquito? Quem não conhece periquito, levanta a mão. Quantos de vocês têm um periquito em casa e convivem com ele? Mas, se eu falo que eu conheço meu filho, e normalmente eu falo, eu te conheço, cidadão, ou cidadã, né? Eu sei do que você é capaz, eu sei quem é você. Então eu uso o verbo conhecer para isso. Intimidade, convivência. Mas eu também uso para falar que eu conheço alguém. Ah, você conhece fulano? Conheço. Vi uma vez, cumprimentou duas, né? O verbo conhecer, portanto, ele tem aí dois sentidos, pelo menos, né? De profundidade, de conhecimento, concorda? Eu posso conhecer sobre algo e conhecer alguma coisa, né? Essa distinção de conhecimento é o que a gente precisa dialogar hoje para diferenciar um pouco das posturas das diversas pessoas que dizem conhecer Deus. E aí, pensando sobre o verbo conhecer, né, primeiro, a palavra conhecer-se é um verbo que denota ação, correto? Toda palavra que denota ação é um verbo. Então, isso implica a ação do indivíduo. Nossa, de conhecer alguma coisa. E aí eu fui ver que, quando eu estava procurando o significado da palavra conhecer no dicionário, está lá, verbo transitivo, né? O que significa o verbo transitivo, né? Olha lá, professor de matemática se arriscando no português, né? Mas o verbo transitivo significa que ele precisa de um complemento. Diferente de outros verbos, que você não precisa complementar a ação, porque ele tem um sentido próprio em ele mesmo, o verbo transitivo ele precisa de um complemento. Então, quando eu falo que eu conheço, eu tenho que definir o que eu conheço.
eu obrigatoriamente tenho que prolongar a minha frase para caracterizar aquilo que complementa esse verbo, então, que dá ação a esse verbo. Portanto, conhecer implica uma ação nossa em direção a algo, em direção a alguém, uma intencionalidade, uma busca, uma ação, no caso nosso, em relação ao divino. Por isso, teologia, conhecer Deus. O que significa conhecer Deus, então? E aí eu posso falar conhecer Deus, porque o verbo é transitivo, direto, não precisa da preposição, né? Conhecer de Deus ou conhecer sobre Deus, mas é conhecer Deus, né? O que significa isso? Conhecer Deus. Ler a Bíblia é uma forma de conhecer Deus? Sim ou não? Quantas pessoas você conhece que leram a Bíblia? Quantas pessoas você conhece que leram a Bíblia, né? E que não conhecem a Deus? Tem gente que leu a Bíblia e que não conhece a Deus? Tem teólogo que estuda a Bíblia e pode não conhecer Deus? Não sei se vocês já viram um filósofo famoso brasileiro, né? O Pondé. Tem programa na Cultura, tem YouTube, se você colocar filósofo Pondé no YouTube, você vai ver um monte de vídeo dele. E sabe o que é o mais interessante? Que esse cara, ateu, ele conhece muito de Bíblia. Porque quando ele vai falar da filosofia, e ele vai se referir à figura do divino, né, principalmente num contexto judaico-cristão, ele dá show em muito crente. Porque ele conhece o texto bíblico, ele conhece, em termos hermenêuticos, né, ele conhece o contexto desse texto bíblico, ele conhece a interpretação dada, seja pelo judeu ou seja pelo cristão, e ele consegue fazer uma aplicação na sociedade atual. Ler a sociedade atual a partir desse texto bíblico, dessa cultura, e fazer um diagnóstico, portanto, segundo essa visão. Ele quase prega, ou faz a mesma coisa que seria o caminho de uma pregação. Mas eu posso falar que esse cara conhece Deus? Não, porque ele mesmo fala que ele é ateu. Veja que falar de conhecimento de Deus, e agora é uma questão matemática, né? É necessário que eu leia a Bíblia, mas não é suficiente. Uma relação necessária e suficiente é que você precisa ler a Bíblia, mas precisa de algo mais. Não é só um caminho de ida, mas tem uma volta também. Tem duas coisas nesse conhecer de Deus. Então veja aqui, se no nível raso o conhecer é tomar conhecimento da existência de algo, ter um contato superficial com algo, então a ação de conhecer. De um outro sentido, para completar esse conhecimento, a gente tem que pensar então no quê? Que precisa de um relacionamento, de uma intimidade, de um convívio. Por isso então, quando eu vou falar que eu conheço o meu cônjuge, que eu conheço o meu filho, que eu conheço algo, né? É porque eu convivi com isso. E aí você pode pensar no seu aspecto profissional. Quando você vai falar com um médico, você vai querer discutir com o médico? Você pode até discutir. Você pode abrir o Google lá e ficar debatendo com ele de tudo que você leu no Google. Mas quem de fato conhece a medicina? É você, que nunca estudou medicina, o máximo de conhecimento sobre o corpo é a biologia que você teve na escola, ou é ele? Percebe a diferença do conhecimento profundo, né, desse tipo de conhecimento?
Quando nós falamos de Deus, portanto, de conhecer Deus, teologia por teologia não é suficiente. Teologia no sentido de simplesmente conhecer, tomar conhecimento de, não é suficiente. O que Deus coloca para nós, povo dele, quando ele fala sobre conhecer a ele? Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 12. Vai ser um trecho bem longo, a gente vai ler do verso 12 até o verso 59, quase todo o capítulo 8. Mas eu creio que esse texto ele vai nos direcionar para essa reflexão sobre o conhecimento de Deus. João capítulo 8, a partir do verso 12. Diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunhos de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, eles lhes perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos nessa primeira parte. Qual que é o contexto? Jesus na sinagoga falando. Então, se você voltar para o capítulo 7, para os outros capítulos, você vai ver que Jesus ele está se aproximando de Jerusalém, ele está chegando, ele está ao redor, e se você for olhar ali, ele já teve alguns embates com os fariseus, né? E agora chega o momento então de um novo embate, onde Jesus está fazendo o quê? Verso 12. De novo, Jesus falava dizendo o quê? Eu sou. Quando você começa uma frase com eu sou, qual que é a sua intenção? Você fala eu sou, e aí você continua. O que você quer dizer com isso? Dizer o que você é. E se você quer dizer o que você é, porque você tem uma intenção de que os outros saibam, conheçam você. Correto? Jesus está se fazendo conhecido. Jesus está falando: eu sou a luz do mundo. Ele está anunciando que ele é, porque ele quer que as pessoas saibam quem ele é. Mais do que saibam, o conheçam. E é por isso que ele fala dele. Mas, ao falar de si e se colocar como a luz do mundo, o que ele tem como resposta, então, dos fariseus? O que os fariseus respondem? Verso 13. Lhe objetaram. E falaram o quê? Tu dás? E eles estão falando assim, olha, até papagaio fala. Ou seja, você falar de você mesmo não tem valor nenhum. Você pode falar o que você quiser. Então nada do que você está falando tem valor. Jesus, portanto, precisa agora de um argumento suficiente para falar que aquilo que ele está falando é de fato verdade. E ele começa com algo com um processo de identificação. Quando nós falamos de identificação, de identidade,
isso tem um processo também baseado em duas coisas. Uma é o que você sabe de si mesmo, portanto você afirma de si mesmo. Outra coisa é o que as pessoas dizem de você. Certo? Porque você pode achar que você é alguma coisa, mas as pessoas, ao conviverem com você, percebem outra coisa. Existe uma possibilidade de engano na compreensão própria quando você olha para si. E por isso que essa identidade, então, ela é dupla. Ela é um processo de você falando quem você é e também as pessoas falando de quem você é. Isso tudo te define. O que eles estão falando? Olha, você só tem você falando. Mas Jesus, ele vai exatamente nesse ponto, quando ele diz lá na frente que a lei diz que tem que ter duas pessoas como testemunho para afirmar algo. Então, tem eu, que falo de mim mesmo, mas eu não falo de mim mesmo apenas. Tem o Pai. O Pai fala de mim. É lógico que ele está fazendo uma referência a toda a lei que já anunciava quem era o Cristo. E quem seria o Cristo? E ele, então, quando confronta os fariseus, ele usa isso para mostrar, olha, a lei se cumpre em mim. Os profetas se cumprem em mim. Portanto, o que o Pai estabeleceu sobre o Messias, não só eu falo que sou o Messias, mas o Pai também fala, testifica que eu sou o Messias. Portanto, ele usa esse processo duplo de identidade. E fala quem ele é. E veja que esta hipótese que a gente lançou, se confirma a partir do momento que a gente vai para o verso 19, onde, então eles lhes perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Veja que Jesus, ele já vai para o conhecer. Ele se direciona já para essa questão do conhecer. Vocês estão querendo debater comigo aqui, mas vocês não conhecem nem a mim e nem ao pai. Ou seja, as duas pessoas que vão testemunhar sobre o que eu sou, que sou eu e meu pai, vocês não conhecem. Então, se vocês não conhecem, não tem como a gente discutir aqui. Vocês não conhecem as pessoas que podem afirmar quem eu sou de fato. Chamou eles de ignorantão, no mínimo. Não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. E aí veja que agora a gente começa a complicar. Porque Jesus, ele vai se colocando junto de Deus. Na cabeça do fariseu aqui a coisa vai dando pinote. Por quê? Porque como é que você vai se comparar a Deus? Porque o Pai aí, ele está com um P maiúsculo. Portanto, ele está direcionando para, não é qualquer tipo de Pai. O texto original está se referindo ao Pai Celeste. Verso 21. Entendido esse contexto, agora a gente vai para a sequência. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me. Então já estamos em outro momento, basicamente. Vou retirar-me e vós me procurais. Veja, eu vou sair, mas vocês vão me procurar. Mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Veja que agora a gente aprofunda aquilo que o vínculo que Jesus Cristo estabelece com Cristo. Então, ao se projetar na sociedade, ao se anunciar como Cristo, o que ele faz? Ele afirma quem ele é. E aí, ele agora, nessa nova discussão com os fariseus, ele usa algo que lembra lá do Antigo Testamento, de Gênesis, quando Moisés questiona a sarça, não a sarça em si, né, mas Deus na sarça ali, que pegava fogo e não se consumia, e ele pergunta, em nome de quem eu vou contra Faraó? E o que ele tem como resposta? Você vai em nome do
eu sou. Como assim? Porque eu sou o que sou. Ser alguma coisa implica em consequências, ou prolongar a frase. Mas Deus se autodefine e não precisa de complemento, porque Ele é. Ponto. Por isso que Ele fala, eu sou. Você vai em nome do eu sou. Isso tem uma profundidade grande na afirmação de Deus sobre quem Ele é. E veja que Jesus está falando que Ele é o eu sou. Portanto, Ele está olhando na cabeça do fariseu, Ele está falando, eu sou o Deus que falou com Moisés. Você está entendendo a profundidade disso na cabeça do fariseu? A doideira que era alguém ali falando que era Deus. Aí então, eles lhe perguntam, quem és tu? Respondeu Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Ou seja, quanto tempo eu estou falando que eu sou? E vocês ainda vêm me perguntar o que eu sou? Quem eu sou? Já estou falando isso há muito tempo. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas palavras, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que, agora, nós chegamos num ponto extremamente importante. Jesus se anuncia com um propósito. Jesus está se anunciando e se fazendo conhecido apenas para que as pessoas soubessem que era o Cristo, apenas para olharem para Ele e verem Deus personificado como uma imagem humana. Esse era o propósito das coisas? É para isso que Ele estava falando? Não. Jesus estava se fazendo conhecido com um propósito muito específico. Que propósito é esse? Que as pessoas o conhecessem, mas não apenas o conhecessem, mas que crescem nele. Certo? Esse é o objetivo de Jesus. E por isso que ele fala que ele seria capaz, então, de mudar a condição das pessoas. E a gente chega no ápice do verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é um texto extremamente importante para a gente falar hoje, já que estamos tratando de conhecer. Por quê? Porque, infelizmente, num contexto político partidário, pessoas se usurparam do texto bíblico para fazer uma projeção política na sociedade com uma intenção de mostrar que eram emissários de Deus. E aí você vê a pessoa falando isso como se ela fosse Messias. Ela tem o Messias no sobrenome, mas ela não é o Messias, ela não é o Cristo. E quando ela fala conhecereis a verdade vos libertará, está totalmente contrário, diametralmente oposto ao que o texto bíblico diz. E portanto ele é um ser maldito, porque ele está deturpando a palavra de Deus, assim como tantos outros hereges. É um enviado de Satanás para deturpar a palavra de Deus. Porque quem é a verdade? Eu sou,
Veja que Cristo, em outro trecho, ele fala: eu sou, assim como ele afirmou aqui, o quê? A verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que verdade que está sendo colocada aqui, que liberta o povo, que liberta o ser humano da escravidão, do pecado, que traz verdadeira liberdade. Que verdade que é essa? É Cristo. Não é você conhecer alguma coisa, não é você conhecer fatos e verdades, pseudo-verdades, fatos, discursos, o que a mídia diz, o que o fulano de tal diz. O que nos liberta da escravidão do pecado, que nos traz uma consciência plena da nossa condição, é quem? É Cristo. Por isso que ele, Cristo, fala aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E por serem meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente vai para o conhecer. Veja que distintamente dos fariseus, das pessoas que estavam lá simplesmente para falar com Jesus, o conhecimento da verdade do Cristo viria de que jeito? De que jeito que viria isso? O que ele fala antes? No verso 31, se vós, o quê? Permanecerdes aonde? Ou no quê? Não é chuchu. É o quê? Na palavra. Na minha palavra. Ou seja, se vocês permanecerdes no meu ensinamento, se vocês permanecerdes naquilo que eu digo, que eu afirmo de mim mesmo, se vocês continuarem no processo de conviver comigo, de me conhecer, de buscar, ir atrás do Cristo, o que vocês vão fazer? Vocês, como consequência disso, vocês vão conhecer. Aí vem a intimidade. Então não é uma questão de conhecer o texto, de conhecer o que é falado, mas você tem que ouvir o que é falado, trazer para o coração e ter a intenção, a vontade de ir, de conviver, de buscar, de ter intimidade. Portanto, quando Jesus afirma conhecereis a verdade, ele não está falando de conhecer pelo intelecto, de uma informação apenas, de ter ciência de uma informação, mas ele está falando de um conhecimento, como a gente já disse antes, de um nível mais profundo, de intimidade, que denota convivência. Ao convivermos com a verdade, esta verdade nos liberta. Ela nos traz para a vida eterna. E aí, se antes já estava ruim o negócio, agora pesteou de vez, né? Na conversa aqui. Verso 33, vamos seguir com o texto. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus de fato fosse pai,
fosse vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Vamos parar aqui. A chapa esquentou, como diriam hoje. Por quê? Porque quando Jesus fala sobre liberdade, ele provoca os fariseus, e os fariseus eles caem no jogo e eles falam assim: mas nós somos livres. Eles esquecem da escravidão, né, na Babilônia, eles esquecem o passado deles, que eles foram escravos. Lógico, provavelmente eles estão falando: olha, agora nós não somos escravos. Quem disse que, por que você tem que nos libertar sendo que a gente não é escravo? Né? O Império Romano estava ali, mas eles não eram escravos do Império Romano, né? Pelo menos eles ali, os fariseus, não eram. E aí o que eles colocam? Como é que você vai libertar a gente se a gente não precisa de liberdade? Aí Jesus vai aprofundar o discurso, vai falar: vocês são ignorantes mesmo, porque eu não estou falando de uma liberdade civil. Eu não estou falando que vocês, ao conhecer a verdade, vocês não vão ter alguém que pode impor sobre vocês aqui, sobre o corpo de vocês, alguma coisa, algum trabalho forçado. Não estou falando nada disso. Vocês são escravos do pecado. Todos são escravos do pecado. E o único capaz de tirar o homem dessa escravidão do pecado é Cristo. Sou eu. Porque eu falo das coisas que eu ouvi do meu Pai. E aí eles questionam. Porque aí Jesus vai falar que eles não têm vínculo com o Pai. Primeiro com Abraão. Porque eles falam que eles são de Abraão, portanto eles são descendência de Abraão, eles são o povo de Deus. Ele fala: se vocês são de fato de Abraão, descendência de Abraão, por que vocês não fazem o que Abraão fez? Que ao ouvir a voz de Deus, reconheceu que era Deus e cumpriu a voz de Deus. Vocês estão me ouvindo falar e não estão nem reconhecendo que eu falo aquilo que Deus falou para mim, porque eu ouvi diretamente dele. Eu estou falando a mesma coisa que Deus Pai fala, e vocês não estão ouvindo, não estão entendendo. E vocês querem dizer que vocês são filhos de Abraão? Vocês não são filhos de Abraão. Apertou mais ainda, né? Pensa para o fariseu ouvir que ele não era filho de Abraão. Jesus cutuca mais ainda. Além de falar que eles tinham pecado, ele fala que eles não eram filhos de Abraão. Pelo contrário, ele fala pelo menos 2 vezes: vocês querem me matar. Vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão ele não queria matar ninguém. Ele não era homicida. Ele não planejava para matar as pessoas. Vocês estão planejando, vocês estão articulando para me matar, para tirar minha vida. Volta lá no verso 20 e você vai ver que Jesus estava falando no templo, perto do gasofilácio, e ninguém o prendeu. Por quê? Não era ainda chegada a sua hora. Mas a intenção era prender Jesus. E prender para quê? Para dar cabo da vida dele, para acabar com essa história. Jesus conhecia de fato, profundamente o coração, a intenção desses fariseus, por ser Deus. E ele provoca os fariseus exatamente por conhecer o coração deles. Eles não eram capazes, não tinham condição de conhecer Deus e conhecer Cristo. E o que Cristo estava, reconhecer o que Cristo estava falando ali. Eles não tinham. E Cristo fala: vocês não conhecem o Pai. E como vocês não conhecem o Pai, vocês não conseguem me conhecer também. Ou, vocês não me reconhecendo, me conhecendo, vocês também não conhecem o Pai. O que ele está falando? Vocês são a mesma coisa que nada em relação a Deus. Vocês são o que vocês mesmos criticam das outras pessoas, dos povos que não conhecem, que não são filhos de Abraão. Porque vocês não são filhos de Abraão. Vocês não têm laço, vocês não têm vínculo com. E aí nós vamos para um outro elemento importante dessa discussão.
quando Cristo se anuncia como de Deus, ou como próprio Deus, se fazendo conhecido, veja que ele explica quem ele é a partir de quem o originou. Na figura humana, lógico. Né? Quando nós vamos nos apresentar, eu sou, e aí você fala, eu sou o professor não sei onde e tal. Você mora aqui? Então já vem o local. Você é filho de quem? Costume do interior. Né? Quanto menor a cidade, mais rápido essa pergunta surge, se não for a primeira. Ou antes da pessoa de perguntarem, a pessoa já fala: eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, parente de não sei quem. Meu tio é não sei quem. A gente não se apresenta assim, falando da nossa filiação? E por quê? Porque isso já fala a nossa história, a nossa origem, mostra um pouco a nossa criação, dá um sentido de quais valores nós partilhamos, até mesmo porque quem rompe com a família acaba não se apresentando dessa forma, não se vinculando. Sou filho de fulano, mas não tenho nada a ver com ele. Sou totalmente oposto. Quando reconhece os pecados do pai ou da mãe, fala: não, eu sou filho dela, mas totalmente diferente. Por quê? Porque quer se distanciar desse conhecimento que já está posto sobre a pessoa. Percebe isso? Quando nós vamos no sentido de conhecer Deus, nós estamos fazendo um processo de identidade. Lembra do que eu falei de identidade, que é um caminho de ida e volta? De duas mãos? Onde eu tenho que falar o que eu compreendo de mim, mas eu tenho que receber o que os outros falam de mim? Veja que quando eu me aproximo de Deus, e conheço Deus, e convivo com Deus, o que eu estou fazendo sobre mim? Estou conhecendo a minha origem. Estou conhecendo as minhas potencialidades, mas também as minhas limitações. Mais do que isso, eu estou conhecendo a minha condição humana. Porque eu sei quem é Deus, santo. E eu sei quem eu sou, humano, pecador. E quanto mais eu me aproximo de Deus e conheço Deus, mais eu conheço a mim mesmo. E mais eu posso falar de mim aos outros de forma verdadeira. Porque eu vou expressar aquilo que não só eu sei de mim, mas aquilo que o Pai testifica de mim, fala de mim, a respeito de mim, de quem eu sou de verdade. Percebe? Que conhecer a Deus de forma íntima nos faz conhecer a nós mesmos. E é isso que Jesus aqui joga na cara dos fariseus. Porque vocês não conhecem Deus. Vocês não têm nada com Deus. Eu tenho. E mais, no final do texto, o que ele fala? Quem que é o pai deles? Não bastou ele falar que o Deus e que Abraão não era o pai deles. Quem que era o pai deles? Vocês leram o mesmo texto que eu? Você é um filho de Satanás. Ou quase falando o quê? Você é diabo. Você é o caramunhão, você não é Deus. Jesus deu de cara nas pessoas. Alguém já falou para você que você é Satanás? Ou você é o diabo? Alguém já ouviu isso? Então, a pessoa fica feliz? Não, né? E é engraçado, por mais que essa pessoa não acredite em Deus, você falou que ela é o diabo, parece que ela passa a acreditar em Deus ali para acreditar no diabo, para entender que você está falando mal dela, né? Os fariseus ficaram loucos com Jesus, porque ele estava vinculando eles como filhos de Satanás. Caminho oposto. Vocês não são de Deus.
A identidade de vocês é o quê? É do diabo. Vocês são filhos de Satanás, vocês são do diabo. Essa é a origem de vocês. A coisa ficou louca aqui. Vamos continuar o texto. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão me não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Ah lá, está vendo? Eles já vinculando, origem, né? Então eles são de Samaria, você não é de Israel, então aí você tem a história bíblica, né? Para falar, samaritano, não é adorador de Deus, você é samaritano, você é do demônio. Ou seja, eles retrucam Jesus falando: não, você fala que eu sou do diabo, não, você que é do demônio, né? Bate boca aqui. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Vós me desonrais a mim. Só que esse eu aqui é Cristo. Vocês não conhecem Deus e vocês estão me desonrando. Olha só, vocês não conhecem Deus e me desonrando. Ele fala de Deus e aponta para si. O que ele quer fazer com esse jogo de palavras? Falar que quem é Deus? Ele. Vocês estão me desonrando. Eu sou o Deus Pai. E quando vocês fazem isso, vocês me desonram. Olha a autoridade que na cabeça dos fariseus era empáfia, né? Soberba de Jesus, na cabeça dos fariseus. Eu não procuro a minha glória, a própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Veja que ele volta para o sentido de conhecer a verdade, ele sendo a verdade, a palavra dele sendo a verdade. E ele fala: quem conhece a verdade não morre. Ixi, agora piorou a situação. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Veja que eles estão de novo questionando: quem que você é para falar uma coisa dessa? Que você não vai morrer, ou melhor, que quem conhecer você, conviver com você, seguir as tuas palavras, não vai morrer. Você é maior do que Abraão que morreu, que os profetas que morreram. É como se ele estivesse falando: olha, eu sou maior do que tudo isso. Jesus está falando: eu sou maior do que isso. Respondeu Jesus, verso 54: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus foi ligeiro e saiu, porque estavam prontos para apedrejar Jesus por blasfêmia, e ele tinha então que ter morte de apedrejamento em público. E ele conseguiu sair. O que Jesus faz com isso no final então? Ele retoma a sua identidade, porque ele fala que ele é, verso 58, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus agora ele não fala só de Moisés, ele vai antes. Ele fala: antes que Abraão existisse, antes que Deus chamasse ele, antes que o firmamento existisse, ele vai lá para Gênesis 1 e fala: nós criamos. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse disse Deus sou eu. Eu sou.
Ponto. E agora então, categorizado, de forma clara, porque Jesus teve que quase que desenhar para eles, eu estou falando, eu sou Deus. Se vocês não entenderam ainda nessa discussão, quando eu estou falando que eu sou o Pai sou eu, vocês não entenderam ainda, então eu vou afirmar categoricamente, eu sou Deus. Eu sou o Pai. Encarnado. Aí eles vão apedrejar Jesus. Por quê? Porque ele está falando que ele é Deus. Blasfêmia. Na cabeça deles, eles têm motivo agora para atacar Jesus. E isso só configura o que Cristo já havia falado sobre a intenção deles. Que o objetivo deles era matar Jesus. Percebam, nesse trecho da palavra de Deus, que nós temos aqui um embate, que ele é um embate muito próximo da realidade que nós vivemos hoje, e que sempre existiu, na verdade. Pessoas que se dizem conhecer Deus, conhecedoras de Deus. Mas qual que é esse tipo de conhecimento dessas pessoas? Um conhecimento técnico, um conhecimento formal, um conhecimento literal. Um tipo de conhecimento que a cognição humana é capaz de produzir sobre qualquer coisa ou indivíduo. Nós podemos ler textos, religiosos ou não, e fazer a interpretação desse texto. Assim eu posso tratar a Bíblia como um texto religioso, fazer a leitura dele, a interpretação desse texto e, portanto, emitir opinião sobre e fazer uma reflexão sobre. Eu posso fazer tudo isso. Compreender e interpretar. Mas isso só nos coloca no nível daquilo que Deus nos deu como humanidade, de ter capacidade, cognição, para fazer algo que outras criaturas não fazem. Quando nós queremos de fato falar de conhecer Deus, aí nós precisamos passar desse nível raso para um outro nível, um outro patamar, que implica não somente o fato de ler a Bíblia. É necessário ler a Bíblia, a revelação de Deus, porque a própria revelação natural, a natureza que glorifica a Deus, ela se manifesta, ela manifesta a glória de Deus, mas levou o homem a adorá-la ao invés de adorar a Deus. Então ela é necessária, mas não é suficiente. Deus se revela através dos profetas de Cristo e materializa a palavra dele. É necessário que nós conheçamos a Bíblia, que nós leiamos a Bíblia, interpretemos o texto bíblico, mas continua não sendo suficiente. Porque quando nós falamos de conhecer Deus, ou a Deus, nós precisamos de convivência, de intimidade, de relacionamento direto com Ele. E é isto que Cristo faz nesse trecho, quando Ele fala que eu ouvi de Deus. Ninguém me contou nada. Eu peguei da fonte. Aliás, eu sou o próprio Deus. Eu sou a fonte dessa revelação. Percebe? Intimidade profunda, a ponto de serem um. E aí você vai até para um outro trecho da palavra de Deus, quando fala: quem pode conhecer mais sobre o próprio ser do que o seu espírito? Por isso que é o Espírito Santo de Deus que testifica do próprio Deus. Ou seja, novamente, o texto bíblico está falando: olha, pega o Espírito Santo e ele é Deus. E por isso que ele pode falar de Deus, porque ele é o próprio Deus. Unidade, profundidade, intimidade. Certo?
nós precisamos avançar do senso comum de que estar frequente a uma igreja evangélica, protestante, reformada, calvinista, presbiteriana, Filadélfia, é suficiente. Porque aí a gente tem que ir para Tiago, capítulo 2. Vamos dar uma passeadinha? Tiago, capítulo 2. Não é capítulo 2. Agora eu vou me perder aqui, vou me fazer confuso, mas vocês acharem o texto aí, a referência correta, depois vocês me falam, mas Tiago ele fala sobre conhecer, crer. Achei, 19. Não é o verso 9. Tiago capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. O que Tiago está falando? Crer. Você vem falar para mim que você crê em Deus? Que Deus é um. Isso aí é pouco. Por que é pouco? Porque o próprio diabo crê que Deus é um só. O crer, como reflexo de conhecer aí, ou de convivência, assim como os fariseus criam que eles eram filhos de Abraão, descendência de Abraão, que eles eram povo de Deus, o crer, o ter fé de que é isso, não diz nada. Porque, de novo, se você acha que você é filho de Deus, descendência de Abraão, que se você é crente, que você é cristão, porque você crê em Deus, porque você crê em Cristo, porque você anuncia que você crê e que você acredita, o diabo já sabe disso. O diabo também crê que Cristo, que é Deus. Só que ele vai além. Diferente de você que só crê, o que ele faz? Ele treme. Ao ouvir de Cristo, ele treme. Porque ele sabe, porque ele conhece o poder de Cristo. Ele conhece quem é Deus. O diabo conviveu com Deus e convive com Deus em termos de saber de fato, de forma íntima, qual é o poder desse Deus criador, julgador, vingador. E, portanto, ele vai além de crer. Diferente do ser humano, que, se você perguntar hoje, em Itapeva, para qualquer pessoa, vai saindo na rua e vai perguntando: você crê em Deus? Creio. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Cristo? Creio. Você é cristão? Sim. Quando foi a última vez que ele foi na igreja? Ah, não, eu fui. Tá, quando foi a última vez que você percebeu que você tinha pecado e se arrependeu? Talvez nem na igreja. Talvez ele tenha ido na igreja ontem e nem nesse momento ele percebeu que ele tinha pecado. Porque também, para ajudar essa pessoa, a gente tem um monte de igreja que não fala mais de pecado, né? Então tá fácil. A pessoa vai lá, ouve uma mensagem positiva, né? Uma orientação de coach, né? Vai lá, infla o ego. Você é filho de Deus, né? Você é filho do Todo-Poderoso. Você pode agora desbravar o mundo e ser feliz, e você, porque Deus te ama. E aí o que você faz? Segue desse jeito e esquece de conhecer o Cristo, o único santo, o único homem sem pecado algum. E ao se espelhar nele, você não se vê no espelho, porque você não tem condição de se igualar a ele, de ter a imagem dele. E aí você reconhece o seu pecado, a sua limitação, a sua podridão e, portanto, se arrepende dos seus pecados, reconhece quem é Cristo e volta para a real natureza humana e quem é Deus de fato. Nós estamos numa sociedade que não é muito diferente da onde Cristo viveu.
nós estamos cheios de fariseus, dentro e fora da igreja. Porque nós temos na nossa sociedade judaico-cristã como cultura histórica, numa sociedade católica como é o interior de São Paulo, o contexto de Itapeva, numa sociedade, se a gente olhar até para o tempo que o presbiterianismo está aqui, uma sociedade reformada em certo sentido, para olhar só para dentro do povo evangélico, né? Protestante, diferente, que tem um vínculo mais forte talvez do que aquela imagem do católico que só vai na missa, alguma coisa assim. Mas se tem as pessoas que estão lá constantemente indo na igreja todo domingo, fazendo todo o cerimonial religioso, seguindo as orientações do líder religioso, faça A, faço A, faça B, eu faço B, e aí eu vou seguindo passo a passo. É sobre estes que Jesus está falando. Conheçam a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Vocês não têm que conhecer fulano, ciclano, vocês não têm que conhecer superficialmente as coisas. Vocês precisam conhecer e ter intimidade comigo. Porque é neste nível de profundidade, de conhecimento, que nós vamos saber se quem está aqui, ou quem está aqui, é de Deus ou não. Como é que vocês vão saber se eu sou emissário de Satanás ou não na vida de vocês? E se eu estou falando coisas de Deus ou eu estou apenas conduzindo vocês a algo que vai distanciá-los do Deus verdadeiro? Só porque eu estou aqui na frente? Porque eu tenho título? Não. Vocês não têm que conhecer o Paulo, que vocês podem conhecer desde 2005, 2006. Não é só isso. Vocês têm que conhecer o Deus que o Paulo anuncia. Vocês têm que conhecer o Deus que o Paulo prega. Vocês têm que conhecer a Bíblia que o Paulo prega. Porque ao conhecer o Deus desse Paulo, não do Paulo da Bíblia aqui, ao vocês conhecerem a Bíblia que eu prego, aí vocês vão conhecer o que eu falo e reconhecer se ela é de Deus ou não. Porque o reconhecer é fazer de novo, não é? Um conhecimento de novo. Eu conheço e eu reconheço, porque daí eu conheço daqui, eu comparo com isso, então eu reconheço isso como aquilo. Você só reconhece a palavra de Deus se você conhece. Você só reconhece que a mensagem pregada é de fato de Deus quando você conhece a palavra de Deus. Você só reconhece um servo de Deus pregando a palavra de Deus quando você conhece os servos de Deus que pregaram a palavra de Deus. E mais do que tudo isso, você só conhece um filho de Deus quando você conhece o próprio Deus. Porque é a mesma origem. Você conhece Deus, você se reconhece como filho de Deus e, portanto, você tem condição de olhar para o outro e falar: esse é meu irmão em Cristo. Conhecer. Paramos na palavra conhecer. Assim como nós começamos com o conhecer. Veja que fazer teologia, portanto, não é você ir para o seminário, porque você pode ir para qualquer tipo de seminário, de várias linhas ideológicas e de interpretação bíblica. Você pode fazer até teologia hoje numa instituição não religiosa. Você pode fazer teologia sobre outros credos, né? Sobre outras religiões. Afinal, teologia, o estudo de Deus, e aí você pode estudar outros deuses de modo diverso e ser um especialista em divindades e na relação dessas divindades com o humano. Então, teologia, como conhecer o divino, dá para qualquer um. Assim como qualquer um pode ler a Bíblia e pode dar a interpretação que quiser.
conhecer a Deus de um modo mais profundo, é o que nós precisamos avançar. Sabe o que é mais interessante? É que esse filósofo, por estudar a Bíblia, ele fala que racionalmente, se ele tivesse que apostar, ele apostaria no céu e no inferno, na existência de Deus, e que é melhor você seguir a Deus para ir para o céu e não ir para o inferno. Essa é a conclusão, uma das conclusões que ele chega quando ele olha para tudo isso. E fala, olha, diante de todas as filosofias, diante de todas as religiões, diante de tudo que eu já estudei, quando eu olho para essa cultura judaico-cristã, para esse conhecimento posto e para a forma como as pessoas se relacionam ou que esse Deus se manifesta, racionalmente, a opção melhor, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso do que em não ter isso. Simples assim. Ele é um dos, né, que tem vários pensadores que projetam isso, né? Se você tem que apostar de forma racional, quando você lê, quando você compreende o texto, quando você toma conhecimento do texto, você fala, bom, na dúvida, é melhor você ir do que não ir. Mas isso não é suficiente, porque ele continua sendo ateu. Porque ele não quer conhecer de fato Deus. Porque ao conhecer de fato esse Deus, o que ele vai ver? Que ele não é o que ele acha que ele é. Nós, seres humanos, vamos conhecer algo diferente. E aí, acho que para encerrar, o texto bíblico de Gênesis. Não dá para pensar, vamos lá para Gênesis capítulo 2. Não dá para pensar que a Bíblia ela foi escrita por alguém assim para fechar uma narrativa. Porque as coisas elas se ligam de tal forma, de tal profundidade, porque quando nós olhamos para o capítulo 3, melhor dizendo, né, para a tentação, veja a forma como a serpente se projeta para Eva e fala a partir do verso 4: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis o quê? Conhecedores do bem e do mal. Percebe? Percebe o que a gente está falando aqui nesse sentido da palavra conhecimento? Você será Deus. Essa é a tentação. Vocês terão o conhecimento de Deus. E se vocês têm o conhecimento como Deus, vocês são senhores de si, da sua existência. Vocês não são escravos de nenhum Deus, porque vocês serão livres para fazer a sua vontade.
exatamente o caminho contrário do que Cristo fala. Quando conhecerdes a mim, a verdade, esta verdade sobre a real condição de vocês vos libertará. Que nós possamos ir num caminho diferente de Eva, da sedução de Satanás, e ouvir a voz de Cristo, do verdadeiro Messias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Criançada, tem música? Tem música. Vamos lá então? Agora nós vamos cantar a música do Oba.